Se eu vejo tudo historicamente, então não cometo esses erros. Então eu também sei que a Rússia, só pelas casas imperiais, os czares eram parentes dos Hohenzollern, e isso era Áustria, Hungria, tudo isso fazia parte do mesmo conjunto. E eu não posso simplesmente, só porque a senhora Baerbock quer fazer uma política externa feminista, ela também está abolindo Bismarck. Então, o maravilhoso quarto de Bismarck no Ministério das Relações Exteriores também foi abolido. Eu penso, pelo nível de educação dela, ela provavelmente acha que Bismarck é um arenque, uma vodka ou alguma outra coisa. É revoltante como agora toda a porcelana está sendo quebrada e como vai ser difícil consertar isso depois. E isso vai demorar, porque os russos não esquecem, assim como Trump. A Alemanha ainda vai se surpreender. Eu acho que ele está se segurando antes da eleição agora. Quando a eleição aqui acabar, ainda vamos nos surpreender. Um homem como Trump não esquece nada. Ele foi chamado de pregador do ódio pelo presidente federal. Ele foi condenado por toda a mídia como se fosse o diabo em pessoa. E também um Musk vê isso. Aliás, vou repetir, como dizia o velho Hane, tudo é biografia. Muita coisa não é ideologia nem programa de partido, muita coisa é pura biografia. Que Elon Musk é assim como ele é, isso você pode pesquisar no Google. Basta digitar Elon Musk transgênero ou algo assim. Até julho do ano passado, ele estava totalmente do lado dos democratas e da Harris. E quando o filho dele de repente chegou e disse: "Pai, agora eu sou uma filha." Aí caiu a ficha para ele, mas ele disse: "Eu amo meu filho, então se é isso que ele quer que seja, isso vai passar." Aí disseram para ele sobre os bloqueadores de puberdade, os hormônios e tudo mais que ele está recebendo agora. Tudo isso pode ser revertido, ou seja, a liberdade dos gêneros sempre permanece. E aí ele precisa ouvir que isso não é verdade. Isso o levou até Trump. Você pode ler isso hoje. Ele admite isso abertamente. Você não vai ler isso em nenhum jornal alemão, porque, é claro, isso não se encaixa na moda de hoje aqui. Ou seja, o homem mudou politicamente ao longo de sua biografia. O homem mudou completamente de 180 graus, ou como diria Baerbock, de 360 graus. Isso é muito mais dramático do que qualquer mudança ideológica. E ele também vivencia a Alemanha por meio de sua empresa aqui em Grünheide. Ele vê como tudo aqui está indo por água abaixo. E eu estou convencido de que ainda virão dos Estados Unidos outros sinais para uma Alemanha que vão nos machucar. E ainda por cima, um governo formado pela União Democrata Cristã, União Social Cristã com o Partido Social Democrata, ou os Verdes, ou provavelmente com os dois. Sim, ele percebe que nada muda aqui. Ele não tem parceiros. O Sr. Merz e o Sr. Söder apoiaram abertamente Harris, bem abertamente. Também metade da Alemanha, 80% dos malucos aqui nas pesquisas achavam que era absolutamente necessário votar no Harris. Eles não faziam ideia do programa do partido e tal, quer dizer, isso a gente não esquece e Putin também não vai esquecer. Você acabou de citar a lei de autodeterminação. Foi nesse momento que realmente entendi. Eu estava na escola quando li sobre os bloqueadores de puberdade. O cérebro de um adolescente de 14 anos é similar ao de uma criança de 1 a 3 anos em relação ao controle de impulsos e tomada de decisões. Eu pensei que, se é assim agora, é um processo tão irreversível que, de alguma forma, começa a acontecer. Ele perdeu o filho dele, né, um Elon Musk, e muitos jovens que escolheram esse caminho porque simplesmente foram influenciados por essa agenda verde-esquerda, de esquerda, woke. Eles não conseguem mais recuperar suas vidas. Muitos tiram a própria vida aos 18, 19 ou 20 anos ao perceberem que estavam apenas na puberdade. Eu provavelmente teria precisado de ajuda psicológica, mas não de bloqueadores de puberdade que interrompem um processo humano e direcionam para um caminho completamente diferente. Foi aí que realmente comecei a questionar tudo isso de forma intensa e eu consigo entender perfeitamente alguém como o Elon Musk. Sim, sim, e justamente porque o que você diz faz tanto sentido, não é de se surpreender que, claro, a grande mídia na Alemanha não fale sobre isso. Nem mesmo do ponto de vista científico e psicológico, ninguém sabe realmente o que está acontecendo ali.
E, acima de tudo, nem sequer é noticiado na mídia alemã quais experiências outros países já tiveram com isso. Na Inglaterra, os alarmes já estão soando. Na Suécia também. As instituições psiquiátricas estão lotadas. A taxa de suicídio entre os jovens está aumentando dramaticamente e percebe-se que tudo isso que estamos fazendo é uma loucura. E por isso só posso dizer também para os jovens, não é o dedo apontado de algum vovô que diz isso porque não entende ou algo assim, mas esses casos sempre existiram. E eu conheço vários casos concretos, antigamente chamavam de hermafroditas, e para esses casos eu ofereço todo tipo de apoio. Hoje, porém, isso virou um projeto missionário, como se dissesse: espero que vocês realmente não saibam o que são quando tiverem apenas 16 anos. Isso tudo só se desenvolve depois. Isso é uma loucura. E então, quero dizer, o Trump é simplesmente maravilhoso. Ele se senta e faz como primeira lei: existem homem e mulher. Você tem que imaginar isso de forma concreta. E agora ele disse: e todos esses caras transgêneros no esporte, nos Estados Unidos isso é proibido. E eu me pergunto, onde estão todas as defensoras dos direitos das mulheres? Elas deveriam, no mínimo, no esporte, protestar com força, porque aparecem uns caras dizendo que agora são mulheres e acabam batendo nas mulheres no boxe. Sim, elas ainda aceitam tudo isso. É tudo uma loucura. E o pior é que tudo o que se transforma em ideologia acaba sendo negativo. Nós precisamos de liberdade e, se agora alguém acha que não deve mais se chamar Peter Hahn, mas sim Petra, isso é problema dele. Mas isso não precisa ser incentivado pelo Estado, nem promovido de forma propagandística. E era algo bom que, há 10 anos na Alemanha, ainda fosse necessário ter peritos, médicos e tudo mais para aconselhar a pessoa. E então, provavelmente, depois a pessoa ficava pensativa e dizia: bom, vou ser um pouco mais cauteloso. Atualmente, isso é visto como moderno. Aliás, só para constar, sobre o feminismo, eu sempre disse: em Berlim não haverá mais nomes de ruas masculinos até que esteja 50-50 com nomes femininos. Então, em breve vai ter também que incluir pessoas transgênero nos nomes das ruas. Fazemos cota para tudo, estamos enlouquecendo. Mas eu sempre disse para os jovens jornalistas que vinham e falavam: poxa vida, agora só contratam mulheres. É cota, cota, cota. Eu digo, é muito simples. Numa entrevista de emprego, eu digo: no meu crachá está escrito Peter Hahn, mas, senhor diretor, a partir de hoje eu me sinto como Petra. Eu só ainda não registrei isso. Aí ele é obrigado a me contratar. Só dá para ironizar isso mesmo. Concordo plenamente contigo, e já recebi aqui no sofá um especialista em woke. E antigamente era preciso passar uns 2 anos vivendo no gênero oposto para então poder realizar a transição. Hoje em dia, se um psicoterapeuta for contra, ele perderá sua licença. Sim, é uma loucura. Chegou a esse nível de insanidade. Sim, e por exemplo, você pode fazer propaganda para mudar de homem para mulher. Mas para a história reversa, você não pode fazer propaganda. Muito menos alguém dizer que também é possível fazer terapias contra a homossexualidade. Isso não quer dizer que eu necessariamente apoie isso de forma missionária, mas em uma sociedade livre, faz parte se alguém disser: eu tenho problemas com esse estilo de vida, posso me afastar disso? E então eu procuro um psicólogo. Isso é um assunto privado meu. Mas agora isso tudo está regulamentado burocraticamente, ideologicamente e de forma ilimitada. Nem mesmo a União Democrata Cristã ousa mais dizer: nós ainda temos o C no nome e temos a visão cristã do ser humano, e por isso existem certos limites. Não, eles têm a imagem da verdadeira União Democrata Cristã, União Social Cristã, aqui em Berlim. E naquela época, a coalizão Vermelho-Vermelho-Verde ainda era inofensiva. O que o Sr. Wegener está nos oferecendo aqui hoje, isso já é demais para aguentar.
E o mais louco é que agora, né, voltando ao Trump, ele revelou nos Estados Unidos nesses dias, e só agora podemos ler, tudo o que o governo anterior do Biden apoiou e financiou. Isso chega até a questão do aborto. Vou citar aqui, como também mencionei no meu livro Nelson Mandela, África do Sul. Ele é praticamente uma figura heróica, especialmente para os progressistas. Nelson Mandela, aliás, disse algo semelhante ao Martin Luther King. A civilização de uma sociedade se reconhece pela forma como trata as crianças não nascidas e as pessoas idosas e moribundas que precisam de cuidados. Segundo esses parâmetros, nós na Alemanha não somos mais uma civilização. Nós sacrificamos os aposentados, eles agora têm que procurar garrafas no lixo para sobreviver. Durante a pandemia de coronavírus, eles foram isolados e ficaram sozinhos, esse é o maior crime depois do Holocausto. E por outro lado, as crianças estão à disposição, tipo, eu vou tê-las ou não vou tê-las, ou seja, questão do aborto. Aí estamos abrindo mão dos princípios civilizatórios mais importantes. Isso é civilização. É por isso que não estamos mais na Idade da Pedra, ou que nos diferenciamos do mundo animal, ou seja lá o que for. Isso faz parte de ser humano, nós abolimos isso gradualmente. E o engraçado é que os partidos que ainda são considerados conservadores aqui participam disso alegremente. Aliás, os Verdes já foram um partido do direito à vida como nenhum outro. Fazia parte da identidade dos Verdes ser contra o aborto. Se você vê hoje como eles eram contra a guerra e contra armas, tudo isso é simplesmente desligado por um momento. Não é como se fosse um velho querendo voltar ao passado, tipo meu pai contando sobre Stalingrado, como se estivéssemos de novo no passado. Não, nós precisamos salvar as bases da nossa sociedade. Isso é união. Nós somos um povo, não criamos barreiras, não espalhamos ódio nem incitação. Apesar de todas as diferenças, no final continuamos juntos e esses são valores inegociáveis. A dignidade humana, né, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, todas essas são coisas que estamos prestes a perder. E isso vai sair caro, isso vai sair caro. Eu poderia ouvi-lo por horas, Sr. Hahn. O senhor é realmente uma arma de precisão retórica e tudo isso embalado, enfeitado com muito, muito humor. Foi um deleite para os ouvidos conduzir essa entrevista com o senhor até agora. Ainda tenho 4 perguntas da comunidade que gostaria de abordar. Se você pudesse ser chanceler federal por um dia, quais seriam as 3 primeiras leis que aprovaria? Isso agora é difícil. Bem, eu seguiria o exemplo de Donald Trump, também usaria aquelas pastas, teria ali, aumentaria um pouco minhas assinaturas e basicamente escolheria 3 coisas meio aleatórias para tornar a Alemanha normal de novo. Sair da ideologia e voltar a dizer, pessoal, vamos usar o bom senso. Então, a primeira coisa que eu faria seria reintroduzir o bom senso. Acho muito bom. Se você pudesse dar um único conselho ao seu eu mais jovem, qual seria? Faça tudo do jeito que você fez. Porque no final das contas, essa era a sua identidade e foi isso que te levou ao sucesso. Não por egoísmo, mas também por servir as pessoas com aquilo que você faz. Ou seja, eu não faria nada diferente na minha vida do que eu fiz até agora. Talvez isso também venha da minha fé cristã, onde, ainda na infância, uma pessoa experiente me disse que eu nunca deveria abrir as portas sozinho. Mas eu preciso enxergar as portas que se abrem, passar por elas e não olhar para trás. Foi assim que eu fiz durante toda a minha vida? Não disse que queria me tornar diretor agora. Mas eu disse que quero fazer aquilo que combina com você no momento. Não desejo me tornar um autor de best-sellers, mas sim fazer o que combina com você. E esse foi o caminho do sucesso. Porque sucesso não é o que você tem na conta bancária, mas sim a satisfação com a vida. E eu estou completamente satisfeito, apesar de tudo.
O maior elogio é poder estar sentado aqui agora, nesta conversa, em um meio que, na verdade, inicialmente se dirige principalmente aos jovens. E ser ouvido ali, para mim, isso é o maior de tudo. Eu não fico sentado em casa chorando porque ninguém quer mais me ouvir. E no máximo posso me consolar com o fato de que posso dar a volta ao mundo todo ano, porque financeiramente eu posso bancar isso. Isso não é a satisfação da vida. Eu acho o que o senhor acabou de dizer, Sr. Hahn, muito, muito poderoso. Como o senhor conseguiu isso? Existem alguns princípios teológicos que o senhor poderia compartilhar conosco que fizeram com que o senhor tivesse essa receptividade para essas portas abertas para poder passar por elas? Porque muitos o senhor realmente não vê. Sim, mas então é uma confiança incondicional em Deus que eu tenho. Então, para mim, Jesus Cristo é uma realidade e é a pessoa mais importante da minha vida. A oração não é um monólogo, mas ela me dá orientação, me dá crítica, mas também me dá força e coragem. Seguir os padrões bíblicos também não é a pior coisa que existe. Com isso, todos nós podemos viver muito bem. Então, um pouco de alegria e felicidade já nasceu comigo. Eu sou uma criança de domingo e meu pai, que viveu em Stalingrado, foi até o fim, apesar do câncer e de tudo, uma pessoa alegre e otimista. Talvez esse seja um tipo de pessoa que a gente é. Mas o mais importante, e é por isso que estamos frente a frente, seus círculos, seus amigos, família, tudo isso. Eu perdi muitos amigos nos últimos 4, 5 anos. Corona. E quando tudo isso foi ideologizado. E quando alguém como eu aparecia e dizia: está claro que vocês são todos malucos porque estão usando máscaras, peça facial filtrante 2, que comprovadamente fazem o cérebro receber pouco oxigênio. Então agora temos toda essa estupidez até dentro dos parlamentos. A gente foi excluído, perdeu amigos, tudo, mas eu ganhei muito mais amigos. De repente, pessoas que me entrevistam ou querem conversar comigo, ou pessoas que me acham incrível, que antes nem me notavam. Tudo mudou e o que temos agora é real. E é disso que eu vivo, de ter pessoas ao meu redor e principalmente que não sejam jornalistas. Não há nada pior do que essa endogamia. E eu passei a minha vida inteira nisso. E também aqui em Berlim há mais de 20 anos. E eu conheço toda a classe política. Eu poderia contar por horas, eu conheço todos eles. Também sei onde moram em Berlim. Tudo sociedade paralela junto com os jornalistas. Por isso eu cito a frase de Hugh Green, o chefe da British Broadcasting Corporation, que disse: me diga um país onde jornalistas e políticos se entendem. E não é uma democracia. Nós já temos essa situação, essa endogamia, essa sociedade paralela. Tudo isso me deixa desesperado. E eu fico feliz por ter amigos conhecidos que vêm de um mundo normal, que vêm do mundo normal. E o que me mantém com os pés no chão, de verdade, são os muitos eventos que eu faço, onde estou em contato direto com as pessoas, mas também o fato de ter um círculo de amigos que é totalmente normal, tanto na profissão quanto em tudo mais. E muitas pessoas que me dão apoio e dizem na rua. Ontem mesmo, um ciclista fez uma freada brusca na Hohenzollern-Damm, voltou e disse: acabei de te ver, continue assim, continue assim. Isso é o que realmente importa, mais do que títulos, dinheiro, carreira e seja lá o que for. E isso me dá coragem. E só posso dizer que vou lutar pela liberdade, sim, pela unidade, justiça e liberdade até o meu último suspiro. Porque nós perdemos tudo isso. Perdemos a unidade, perdemos a justiça. Analise várias decisões judiciais. E precisamos manter a liberdade. Arrepiei-me muito em vários momentos, Sr. Hahn. É necessário superar essa fase difícil para entender que estava rodeado apenas por bajuladores substituíveis. Do outro lado estão os verdadeiros amigos que ficam ao seu lado e te encorajam. Como última frase ou pergunta, como último ponto,
3 recomendações de ação bem concretas para nossos espectadores, para que possam alcançar clareza e soberania nesse mundo tão caótico lá fora. Olha, estou ficando sobrecarregado aqui, tendo que dar as receitas agora. Assim, de improviso, deveria. Então, eu digo, precisamos de confiança. Não podemos deixar que nos tirem isso. Não podemos deixar a esperança se perder. Esperança, para mim, significa, por exemplo, dar às futuras gerações uma base para viver. E se eles aceitarem isso, isso é esperança para mim. Confiança, esperança e, acima de tudo, não desistir. Então, só estaremos realmente perdidos quando desistirmos de nós mesmos. Não desistir, não se resignar, não se deixar intimidar, buscar novas alianças, até mesmo ir às ruas de vez em quando, porque afinal sempre são os outros que vão às ruas. E nós também poderíamos fazer isso um dia. Então, confiança, esperança, não desistir. E se levarmos isso a sério e não perdermos a alegria de viver, afinal, todos nós reclamamos de barriga cheia. Então, manter-se alegre, e quanto mais alegremente eu exponho minhas teses radicais, mais surpreendente isso se torna. E não é preciso ficar apontando o dedo e fazendo essa cara de preocupação constante, como muitos fazem, isso não leva a nada. Senhor Hane, muito obrigado pela conversa realmente muito poderosa e inspiradora. Eu realmente li o seu livro em pouquíssimo tempo. Tem tantas coisas interessantes nele. Novamente, você vive seus princípios de não se levar tão a sério e não apontar o dedo moral para os outros. E eu realmente só posso recomendar a todos os telespectadores que comprem o livro na Amazon ou em uma livraria local. Agradeço imensamente pela excelente conversa. O senhor é um grande exemplo para mim nesse quesito. Querido Sim, não queremos exagerar. Eu também fiquei muito feliz, foi uma conversa muito intensa. E eu sempre faço isso com Roman Herzog, o ex-presidente federal. Ele me contou que quando era sempre elogiado em todo lugar e tal, ele dizia, eu vivo ainda. Guarde o discurso fúnebre para o final. Muito obrigado.